Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira abençoadíssima, quero agradecer profundamente o carinho, o amor de todos vocês em acompanhar, nos assistir e permitir que nós adentremos em seus lares para compartilharmos as palavras da verdade. E para iniciarmos hoje, vamos fazer a oração que consta nesse livro, Sutra Sagrada Verdade em Orações, volume 1. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 29, o meu livro é 37ª impressão, é a oração para a concretização do reino de Deus na Terra. Então vamos fechar os olhos, assumir uma posição, a posição de oração, uma posição agradável, e vamos pensar com bastante amor, com bastante força nas palavras dessa oração. Oração para a concretização do reino de Deus na Terra. Aqui, onde me encontro agora, é o reino de Deus, é o paraíso, é o mundo governado pela vontade divina, é o meu lar. Neste momento, eliminei do meu coração todos os sentimentos de desarmonia, tais como angústia, ira, ódio, ansiedade, tristeza, antagonismo, e confiando inteiramente em Deus, que é o todo amor, paz e harmonia, entrego o meu coração em suas mãos. Este é um mundo governado por Deus, unicamente Ele é o nosso dirigente, e nós o seguimos com o coração dócil, a fim de que a sua vontade seja feita aqui na terra, como no céu. Neste momento, abandonei completamente o pensamento egoísta de querer dominar o mundo e as pessoas, e agora anseio unicamente viver conforme a vontade de Deus. E por ter aberto assim a janela do meu coração, o amor de Deus flui para dentro de mim e preenche todo o meu ser. Através de mim, Deus ama e abençoa todas as pessoas. E por estar em sintonia com Ele, eu também amo e abençoo todas as pessoas. Porque o amor de Deus preenche todo o meu ser, e porque esse é um amor absoluto e imparcial, jamais surgem em mim pensamentos negativos como a desconfiança, a inveja, o ódio, etc. Porque a sabedoria de Deus preenche todo o meu ser, conheço a lei da mente. E por conhecer a lei da mente, sei que cada pessoa será medido segundo a medida com que ela medir os outros, isto é, será julgada segundo o juízo com que ela julgar os outros. E sei também que a paz de espírito está longe dos que vivem julgando e censurando os seus próximos. Por isso, procuro sempre ver nos outros unicamente a perfeição da sua imagem verdadeira e reverenciar a sua natureza divina. E pelo fato de eu crer na natureza divina do homem e procurar sempre ver e reverenciar este verdadeiro aspecto das pessoas, todos aqueles que em mim se aproximam passam a manifestar claramente essa natureza divina e jamais se apresentam a mim como pessoas perversas. Visto que todas as pessoas que se aproximam de mim passam a manifestar a sua natureza divina, infalivelmente se estabelecem paz e harmonia ao meu redor. E aqui mesmo, onde estou agora, manifesta-se o paraíso terrestre em toda a sua magnificência. Eis que me vejo habitando agora, e aqui mesmo, o belo paraíso terrestre. Com a minha alma cada vez mais purificada, dirijo-me para Deus. O Espírito de Deus me envolve, preenche o meu lar e com sua luz resplandecente, ilumina todos os lugares onde eu vou. A paz, o amor, a sabedoria e a verdade estão repletos do meu ambiente, no meu lar, na minha mente, no meu coração, enfim, em todas as coisas. Não existe nenhum mal e nenhuma treva, porque este é o mundo onde existem unicamente o bem e a harmonia. Sou um com o Espírito de Deus, uma grande paz me envolve totalmente. Eu renasci, vivificado pelo amor de Deus, graças vos rendo, Senhor, por esta grande bênção. Muito obrigado, que oração maravilhosa. Que oração linda, muito, muito, muito obrigado mesmo. Nossa, palavras como essa são palavras que revigoram o nosso coração e elevam ainda mais o nosso espírito. Meu muito obrigado novamente, feliz noite para todos nós. Quero agradecer em primeiro a todas as mensagens de carinho que todo mundo tem deixado nos canais. Meu muito obrigado, tanto no canal da Seitonei do Brasil, quanto no canal da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado pelo amor, pelo carinho de todos vocês em escrever as mensagens.
como sempre digo, não tenho tempo para respondê-las, mas sempre leio e envio vibrações de muito amor, de muita gratidão e de muita bênção para a vida de todos vocês. Quero agradecer a todo mundo que está nos acompanhando, Brasil e fora do Brasil. Graças à tecnologia, hoje podemos estar simultaneamente em todos os lugares do mundo, via mensagem de telefone, televisão, WhatsApp, tablet, seja qual for a ferramenta, seja qual for o aplicativo, nós conseguimos fazer com que texto, imagem, voz cheguem aos 4 cantos do mundo e possamos levar a palavra homem e filho de Deus a todos os lares. Então, meu muito, muito, muito obrigado e vamos fazer com que essa mensagem chegue cada vez mais em outros lares para que pessoas também descubram a grandiosidade que é a vida de Deus que habita no seu interior. E hoje nós vamos falar de um tema muito, muito, muito importante e que mexe bastante com as pessoas, que é o tema salvação. Afirmamos na Setionei categoricamente, você já está salvo, você já está salvo, você já está salvo. E muitas vezes as pessoas se perguntam, como eu posso estar salvo? Quem não conhece a filosofia da Setionei e às vezes está escutando pela primeira vez, ou até mesmo aquelas pessoas que não conhecem e ao invés de estudar já criam um certo pensamento preconceituoso, falam, que absurdo afirmar que o homem está salvo, isso é um absurdo, porque tudo o que nós acreditamos é que o homem é um pecador e o pecado não tem como ser salvo, e se não for por intermédio de nosso líder, seja no caso do cristianismo, se não for através de Jesus Cristo, seja no caso de outras religiões, por outros meios, nós nunca seremos salvos e fazem a divisão entre céu e inferno e vivem sofrendo na perseguição do céu e fugindo do inferno. Então, antes de nós adentrarmos na questão da salvação, é preciso que nós expliquemos este ponto. A Setionei fala que o homem está salvo, não é um homem fenomênico, é o homem espiritual que está no seu interior. Partimos de uma premissa muito simples, Deus é que criou a vida, se a vida está dentro de você, então Deus está dentro de você. Se Deus está dentro de você, você já está salvo, porque Deus é que está dentro de você. Então presta bem atenção, Deus criou tudo, e isso todas as religiões monoteístas pregam, a criação de tudo vem de Deus. Ora, se Deus criou tudo, e em tudo que Deus criou está a vida dele, você está salvo porque a vida de Deus está dentro do seu interior. Então, o conceito de salvação, que muitas vezes são trabalhadas em todas as religiões, não é o conceito origem, é o conceito fenômeno, é o conceito consequência. O que quero dizer com isso? O homem originário ele já é salvo, mas o homem fenomênico depende de algumas posturas. Então, afirmamos que vivemos o céu e a terra aqui, porque depende da sua mente. Se a sua mente sintonizar com seu Deus origem, você vai viver o céu. Se a sua mente não sintonizar com Deus origem, você vai viver coisas diferentes da criação de Deus, que podem ser consideradas o próprio inferno, que é a doença, a desgraça, a pobreza, a tristeza, etc, etc, etc. Então, quando a Setionei afirma que o homem já está salvo, ela não está tendo uma posição arrogante de afirmar que o homem carnal, cheio de defeitos, está salvo. Quando nós afirmamos que o homem já está salvo, nós estamos falando do seu homem, do homem verdadeiro, do homem imagem verdadeira, do ser humano criado à semelhança do Pai. É esse ser humano essência, é esse ser humano perfeito, é esse ser humano que está no seu âmago, que nós chamamos de imagem verdadeira, é que está salvo. Então é a sua imagem verdadeira que está salva. O seu eu fenomênico vai depender de alguns fatores para manifestar ou não a salvação originária. Só que um ponto é o seguinte, o seu eu verdadeiro é transitório, o seu eu eterno, o seu eu verdadeiro, o seu eu espiritual é eterno. Ora, se o seu eu fenomênico é transitório e se o seu eu espiritual é eterno, portanto, o seu eu espiritual é o seu verdadeiro eu e o seu eu fenomênico é apenas um personagem. Então, o homem está salvo porque o seu eu espiritual é eterno, perfeito e um com Deus. O seu eu fenomênico é passageiro. Viver uma vida elevada ou não depende da postura mental de cada pessoa e da capacidade dela sentir verdadeiramente Deus. Então, o homem espiritual, sim, ele está salvo.
O homem verdadeiro depende daquilo que ele faz. Então é importante fazer essa divisão para que logo de início você já entenda que o que nós afirmamos que o homem já está salvo é o homem imagem verdadeira. E o que a Seichonoye traz assim de uma maneira maravilhosa, um presente, embrulhado numa caixa de sabedoria, é exatamente de maneira compreensível, em palavras atuais, o que já é ensinado até em outros ensinamentos religiosos, mas que muitas vezes por uma linguagem um pouco mais rebuscada, fica difícil de compreender. A verdade que trazemos na bandeja ou na caixa da sabedoria é a verdade de que o homem é filho de Deus. Por isso que o homem já está salvo. Nós estamos salvos porque nós somos filhos de Deus. Nós somos exatamente provindos da luz, da vida, da força e do amor de Deus. Então já estamos salvos. Já estamos salvos na nossa essência. O que nós precisamos? Acessar a nossa essência para que possamos projetar isso no mundo concreto. Então todas as pessoas estão salvas. Todas as pessoas. Até aqueles que são fenomenicamente ruins, até aqueles que são viciados, mendigos, doentes, que estão em fase do mais fundo do poço. Seja qual for o problema, qual for a manifestação, mesmo que seja o pior dos seres humanos, a manifestação da projeção é acúmulo de causas kármicas, são projeções mentais que a pessoa guarda. A sua essência, ela continua sendo imaculada. Então todo ser humano tem a sua essência. A capacidade de sentir essa essência, a capacidade de manifestar essa essência no mundo das formas, é que vai dizer se as pessoas estão elevadas ou não. Então olha que interessante, até a pior das pessoas, ela tem a mesma essência que a melhor das pessoas. A diferença é que a pior das pessoas não sabe da sua essência e não faz nada para manifestar o seu Deus interior, enquanto que a melhor das pessoas, ela sim conhece a sua essência e faz de tudo para projetar. Essa que é a diferença. Na essência, todos os seres humanos são filhos de Deus, por isso nós somos irmãos. Por isso nós somos irmãos. Se não houvesse essa similitude nas essências, se as essências de todos os seres humanos não fossem iguais, nós não poderíamos ser irmãos. Se uma pessoa fosse mais filho de Deus do que outra, ela não poderia ser considerada irmão daquela que é menor. Nós só somos irmãos, iguais perante o Pai, e todos prontos para serem levados ao paraíso, porque a nossa essência, ela é a mesma, ou seja, a nossa essência é de filho de Deus. Quero hoje trabalhar um pouco esse livro, Princípio Básico da Felicidade. É um livro maravilhoso, assim, espetacular, e ele vai trabalhar exatamente esse ponto. Este meu livro aqui, ele é a primeira edição, e nós vamos para a página 96. Olha o que o professor Masaru Taniguchi fala. Eu vou pedir licença que eu vou ler um pouquinho aqui, que é muito importante isso aqui. Todos desejamos ser salvos, porque está latente em nós a consciência de que a nossa imagem verdadeira, ou seja, a nossa centelha divina, a nossa essência divina, é um ser perfeito que está salvo desde o princípio. Estamos salvos desde o princípio. Continua o professor. Se fôssemos originalmente um ser abjeto, não surgiria em nós o desejo de obter a salvação e alcançar um nível superior. Por exemplo, se fôssemos vermes que nadam numa fossa imunda, não pensaríamos, é horrível viver aqui, quero ser salvo e chegar a um nível mais alto. Provavelmente, para os vermes, é até agradável o cheiro das coisas putrefatas, que, para nós, é insuportável. Viver na imundície é natural para os vermes, mas não o é para os seres humanos. O ser humano busca a salvação porque existe em seu âmago a consciência de que originalmente é um ser perfeito, e uma voz interior lhe sussurra que o seu nível atual não é natural. Olha que interessante. O ser humano busca a salvação porque existe em seu âmago a consciência de que originalmente é um ser perfeito, e uma voz interior lhe sussurra que o seu nível atual não é natural. Olha que maravilha! Vamos trazer o quadro aqui para nós começarmos a
estudar e aprofundar aqui esse tema. Então afirmei categoricamente, tirado exatamente dos ensinamentos do professor Masaharu Taniguchi da Seiichi Onoe, que nós já estamos salvos desde o princípio, nós já somos salvos. Por quê? Vamos... Pode subir aqui? Opa, recebi aqui uma mensagem que eu tenho mais espaço para desenhar, isso é maravilhoso. Então aqui, ó, tá bom aqui? Ótimo. Vamos lá. Vamos imaginar, deixa eu fazer um desenho aqui um pouquinho mais bonitinho, aproveitar todos os meus dotes de desenhistas. Olha só como é que eu sei desenhar a forma humana. Perfeito, parece um alien, mas tá ótimo. Isso aqui é a forma humana. Então vamos imaginar que todo ser humano tem a sua essência divina, a sua natureza divina, a sua criação perfeita, a imagem e a semelhança do Pai. A essa forma perfeita, nós damos o nome de imagem verdadeira, ou em japonês, Jiso. Então, essa imagem verdadeira, inclusive, Jiso é o que está escrito no quadro que está aqui atrás, que a gente faz a reverência antes da meditação Shinsokan, é exatamente a imagem verdadeira, é a perfeição originária criada por Deus. Então, esse corpo azul é o corpo, eu vou botar corpo entre aspas, criado por Deus. Então, criado por Deus. Então, esse corpo, ele é perfeito, infinito, imortal, eterno, próspero, saudável, ele é toda a perfeição. A característica desse corpo é a perfeição. Ele é perfeição. Por que ele é perfeição? Porque ele é um com Deus. Ele é um com Deus. Ele é maravilhoso. Pois bem, o que é infinito, o que não pode ser medido, para ser perceptível, para ser palpável no mundo das formas, ele precisa ser limitado. Então, o corpo que é infinito, ele vai passar por uma limitação para se manifestar no mundo das formas. Essa limitação, ela passa pela projeção mental e manifesta-se em forma de corpo carnal. Lembrando que não é apenas um corpo, são 5 corpos que o ser humano tem, mas eu vou abarcar aqui o corpo material como sendo o corpo da projeção. Então esse aqui é o corpo espiritual, com E maiúsculo, espiritual, que significa o corpo divino. Melhor, deixa eu botar aqui melhor. Para não girar dúvidas entre o corpo divino e o corpo espiritual, que é material também, então aqui o corpo divino. Porque nós temos o corpo espiritual com E maiúsculo, que é o corpo divino, e o corpo do espírito, que é também um corpo carnal, que somente não é perceptível aos sentidos do corpo que nós visualizamos. Então aqui é o corpo divino e aqui é o corpo fenomênico. Fenomênico. Então o que acontece? O corpo divino, quando ele vai se projetar, passa pela lente mental e se manifesta no corpo fenomênico. Este corpo fenomênico, ele vai manifestar o que estiver aqui e aqui. Se o seu corpo, sua mente, se a sua tela mental, ela estiver muito suja, se ela estiver muito opaca, se ela estiver muito sombreada, se ela não estiver adequada, a manifestação no seu corpo fenomênico, vai ser uma manifestação imperfeita. Então, este corpo, ele é um corpo que ele é marcado pela imperfeição. Ele é marcado pela imperfeição. Então, o que acontece? Quando a Seiichi Onoe fala, o homem já está salvo. Qual homem que está salvo? O corpo fenomênico da imperfeição ou o corpo divino da perfeição? É o corpo divino da perfeição. O homem já está salvo porque o corpo divino dele já é salvo, já é divino. O ponto que a Seiichi Onoe traz, que eu acho fantástico de uma maneira clara, é o seguinte: por conseguirmos separar os dois, nós entendemos que esse é projeção desse aqui atrapalhado pela mente.
Então nós corrigimos a mente, e quando nós corrigimos a mente, este corpo volta a manifestar de maneira pura, translúcida e maravilhosa no mundo fenomênico. Então o corpo da imperfeição, ele começa a ser um corpo muito mais próximo da perfeição, à medida que nós limpamos a nossa mente. Então, quanto mais você limpar a mente, quanto mais você fazer esse trabalho de limpar a mente, mais você vai manifestar no seu corpo fenomênico a pureza do seu corpo divino. Aí fala, mas preletor, isso é possível? É, porque quem te criou foi Deus, e Deus não erra na criação. Então o nosso trabalho é limpar essa lente mental, para que se projete perfeitamente o mundo, o ser divino, no ser fenomênico. Então o ser fenomênico, ele não é um ser que manifesta os atributos divinos pela própria capacidade, pela própria situação da limitação dele, mas ele tem toda a potencialidade de manifestar ao máximo, dentro das limitações, a perfeição. Então, o homem perfeito já está salvo, o homem fenomênico está em processo de purificação. Fazer essa divisão é fundamental, porque as pessoas tendem a achar que o homem é apenas isso aqui, ó, tampando isso aqui tudo, que o homem é apenas o ser fenomênico. Então elas começam a achar que é o corpo que vai ser salvo, elas começam a achar que a criação é o corpo, elas começam a achar que a disputa entre céu e inferno está relacionado só ao corpo, e esquece de buscar a sua perfeição. Por quê? Ao invés de olhar a sua perfeição, observa a sua imperfeição. E quanto mais observa a sua imperfeição, menos tem a consciência de que serão salvas. É aqui que surge a ideia de pecado. O que é pecado? Pecado é o encobrimento dessa perfeição. Quanto mais você encobrir o seu ser divino, mais você irá manifestar algo que não é condizente com a criação de Deus, mais você vai estar encoberto, mais você vai estar em pecado. Então, estar em pecado é você estar manifestando algo que não é condizente com a sua origem. Por isso que muitas pessoas, muitos líderes religiosos, ou até mesmo muitas pessoas, exortam o sofrimento como uma purificação, a fim de falar assim, ó, tome a punição ser imperfeito, porque Deus não gosta da imperfeição. Então ela vai girando um sentimento de autopunição, porque ela precisa retirar o pecado. E por que ela precisa retirar o pecado? É porque a natureza dela não é suja. Presta bem. Se nós fôssemos sujos, pecadores, se nós somos destituídos do sagrado dentro de nós, por que nós buscaríamos o sagrado? É como o professor Masaru Taniguchi mostrou no texto. Se nós somos vermes que já nascemos na lama, para que nós vamos crescer? Você não chega naquele lodo, naquela coisa suja, tem aquelas larvas mexendo, você pergunta, ó larva, está triste? E ela, nossa, estou muito triste. Nada, ela está se deliciando dentro da imundície. Porque essa é a condição da larva. A larva vive no local adequado. Tenta conversar com uma barata sobre higiene. Fala assim, olha barata, nós precisamos conversar sobre higiene, os seus hábitos estão imundos e é por isso que você é tão odiada, porque ninguém gosta da sua imundície. Você vive no lixo. O mesmo nós podemos dizer aos ratos. Tirando o Mickey Mouse, você pode trazer todos os ratos e o Pink e o cérebro também. Você pode tirar todos os ratos e falar assim para eles, não ratos, nós não gostamos de vocês pela imundície de vocês. A sujeira de vocês já foi causa de doenças na Europa que dizimou 1/3 da população europeia da época. Eles não vão entender porque o natural deles é viver naquele nível, naquele padrão, porque é esse o propósito daquela manifestação da vida. Agora, o ser humano não é algo que tem um nível baixo e busca o crescimento porque algo dentro dele o empurra a buscar isso. As pessoas que vão criando um sentimento de pecado dentro delas, elas vão sentindo até raiva de si próprias porque elas sentem que podem mais. E por que elas podem mais? Porque pensa bem,
Se eu sinto que eu errei e eu quero me punir, é porque é como se eu pudesse fazer algo melhor. Porque se eu não tenho como fazer melhor, por que eu vou ter sentimento de desprezo? Só nasce sentimento de desprezo exatamente naquelas pessoas que percebem que, mesmo inconscientemente, que elas podem mais. Olha que interessante, só nasce o sentimento de desprezo quando nós sabemos, mesmo que inconscientemente, que nós podemos mais. Então as pessoas que começam a buscar meios religiosos, as pessoas que procuram filosofias e religiões que elevam a alma, elas estão na busca de manifestar algo maior. Ela não sabe o que, mas ela busca. E nós temos inúmeros caminhos de manifestar. A Seitonei traz isso de forma clara. Você é o ser divino. Isso é projeção. É direto e reto. É tão reto que às vezes até assusta. Tem pessoas que falam, que absurdo que vocês estão falando. Como vocês têm a audácia, a arrogância e a coragem de falar que nós somos seres divinos? Ué, quem é que criou a gente? Por exemplo, se a gente pegar qualquer livro, vamos pegar o Alcorão, vamos pegar a Bíblia, vamos pegar as sutras budistas, elas falam que nós somos originários da perfeição. Você pode dar o nome que você quiser, Alá, Deus, a imagem verdadeira, Buda, pode dizer o nome que quiser, apesar que no budismo não é que a gente é originário de Buda, nós já somos Buda. Mas vamos lá, todos nós temos origem sagrada, origem divina. Então o que acontece? A nossa origem, a nossa essência, a nossa vibração primeira, ela é divina. A nossa projeção depende da mente. Então nós afirmamos, já estamos salvos, porque nós somos seres divinos. Isso é projeção. Então, eu, João Ricardo, por exemplo, já estou salvo. Você que está em casa me assistindo, já está salvo. Toda a humanidade já está salva. Por que nós estamos salvos? Porque na origem nós somos divinos. Ué, então se eu já sou salvo, para que serve céu e inferno? Céu e inferno não são locais para onde nós somos direcionados pós-morte. Céu e inferno é exatamente o que você coloca aqui dentro. Se você coloca coisas positivas, você vai viver o céu aqui e quando partir para o mundo espiritual. Se você coloca coisas negativas dentro da sua mente, você vai viver o inferno aqui e quando você for para o mundo espiritual também. Nós somos projeção daquilo que nós armazenamos. Lembra que eu falei que tem 4 corpos além do corpo fenomênico? E um deles é o corpo espiritual, que vai ser o corpo que você vai viver quando você for para o mundo dos espíritos. Então, você precisa exatamente entender que o seu eu divino é a sua essência, o seu eu divino é a sua verdade, e o seu eu fenomênico, seja ele o eu carnal que nós conseguimos sentir agora, ou os outros corpos espirituais, eles são projeção, eles são fruto dos pensamentos, eles são frutos daquilo que você acumula, daquilo que você guarda dentro de si. Então, céu e inferno não é um local, céu e inferno é um estado mental. E esse estado mental vai depender da consciência de quem você é. Olha que interessante. Por que é tão importante esse trabalho que a Seitonei faz? Porque ela direciona a sua percepção de quem você é, desse ser imperfeito para o ser perfeito. Ah, mas preletor, se eu for colocar isso daí, eu vou me tornar uma pessoa arrogante. Olha que interessante. Uma vez eu estava conversando com uma colega minha, e ela virou para mim e falou assim, olha, eu tenho medo de você. Aí eu falei, medo de mim? Por quê? O que eu fiz para te dar esse medo? Ela falou, porque você afirma que você é filho de Deus. Se você afirma que você é filho de Deus, você pode fazer tudo de errado, porque você não acredita no pecado e na punição de Deus. Logo, se você não acredita nisso, você vai fazer tudo equivocado e você pode inclusive fazer o mal. Aí eu falei, mas espera lá, é exatamente o contrário. Por acreditar que eu sou filho de Deus, eu parto do pressuposto que todas as minhas ações devem ser conforme a vontade de Deus. Ora, se eu sou filho de Deus, eu ajo então como filho de Deus. Agora, você, se acreditar que você é filha do pecado, que você é dominada por uma força antagônica a Deus, é muito mais fácil você sucumbir perante o mal acreditando, é assim mesmo, todo mundo peca, está todo mundo errado, isso faz parte da vida, e você partir para a justificação do mal,
ou até para um segundo ponto, a punição pelo mal que você comete, você começa a trazer a autopunição para a sua existência, no intuito de você buscar um bem do qual você acha que não merece. Ou seja, exatamente por você acreditar que o pecado existe, que você é filha do pecado, que o pecado lhe tem domínio e que você não merece o bem, você nunca vai manifestar o bem. A gente manifesta, a gente faz aquilo que nós acreditamos. Se você acredita que é o mal, se você acredita que é filha do pecado, você só vai conseguir viver no mal e no pecado. Agora, se você acredita que você é filho de Deus, você vai buscar manifestar Deus. Então, mudar o foco daquilo que nós acreditamos em nós é o primeiro passo para a gente começar a mudar a nossa vida. E detalhe, arrogante não vai ficar. Porque se uma pessoa fala que é filha de Deus e tem uma postura arrogante, é que não entendeu o que é ser filho de Deus. Olha que legal. A pessoa que é santa e a pessoa que não é santa são filhas de Deus? Ambas. Então, qual é a diferença da pessoa que é santa para a pessoa que não é santa? É a capacidade mental de reconhecer a sua imagem verdadeira. Então, a pessoa que reconhece a sua imagem verdadeira, ela se torna uma pessoa que também reconhece a imagem verdadeira dos outros. Então, ao invés da pessoa ficar arrogante, pelo contrário, ela fica humilde e começa a se dedicar no trabalho de salvação do próximo. Ela tem o grande amor no seu coração de querer ver o seu irmão também conhecendo a sua natureza divina. Então, quanto mais você reconhecer que é filho de Deus, mais você se torna dócil, humilde, positivo, feliz e forte, convicto e corajoso. Porque ser dócil e ser corajoso são coisas que andam juntas, gente. É porque muitas vezes a pessoa acha que para ser corajoso tem que estar brigando e enfrentando, e muitas vezes não. Muitas vezes uma postura de levantar a bandeira e falar alguma coisa pela qual ela sabe até que vai ser criticada, aí ela vai com docilidade, com convicção, ela vai com coragem, mas agindo com docilidade. Muitas pessoas, ao ouvirem isso que eu estou falando agora, podem até falar que absurdo o que ele está falando. Mas é verdade. O que eu posso fazer se Deus criou tudo? Foi Deus que criou tudo. Se Deus criou tudo e botou em todo mundo a imagem verdadeira, em todo mundo há o ser divino. E o foco que nós devemos ter é no nosso ser divino. Quanto mais nós focarmos no nosso ser divino, mais o nosso ser fenomênico passará a ser projeção dessa natureza perfeita, desse corpo imaculado, desse corpo eterno, desse corpo feliz. Então, aceite ou não, o que nós fazemos? É o caminho de pegar a mente, na aceite ou não, nós aprendemos a fazer o caminho de pegar a mente e virar para cá, porque ultimamente as pessoas estão acostumadas somente a pegar a mente e virar para lá. Então nós temos que pegar a mente e virar para o nosso eu verdadeiro, o nosso ser divino, o nosso ser maravilhoso, o nosso ser eterno. Quanto mais nós focamos no nosso ser divino, no nosso ser eterno, maior se torna a grandiosidade da nossa vida. Repito, se fôssemos seres pequenos, não haveria vontade de crescer, só há vontade de crescer porque algo dentro de nós nos chama para isso. No início da nossa caminhada espiritual, a gente começa com um sentimento de autopunição, acreditando que nós somos seres imundos e que merecemos sofrer pela mão impiedosa de um Deus que castiga. Mas à medida que nós vamos aprofundando e pensando, poxa, Deus é o mais profundo amor. Se Deus não gostasse de nós, se Deus quisesse que nós sofrêssemos, para que Ele mandaria salvadores? Para que Ele mandaria Jesus Cristo? Ora, se fosse a vontade de Deus que nós sofrêssemos, para que Ele vai mandar Jesus? Ele ia falar, não, deixa essa galera aí toda se explodir aí embaixo, deixa todo mundo pegar fogo aí no planeta Terra, estou nem aí, eu quero que todo mundo sofra. Mas por milhares e milhares de anos, vem pessoas iluminadas, santos dessa terra, veio o próprio Jesus Cristo, veio para nos trazer ensinamentos que nos elevam com qual finalidade? É para que manifestássemos a nossa perfeição interior. É por isso que Jesus Cristo, quando foi ensinar a sua oração, ele falou, entre no teu quarto e em silêncio ora para o teu Pai da seguinte maneira, Pai Nosso. Pai Nosso. Por que Jesus Cristo falou Pai Nosso? Ele poderia ter falado, meu Pai, meu único papai, ajuda esse tanto de criatura que o Senhor adotou. Ele não ensinou assim, ele ensinou Pai Nosso. E por que ele foi direto no Pai Nosso? Porque todos nós somos filhos de Deus, porque em todos nós há a criação do Pai.
E ele falou, Pai Nosso, porque Jesus Cristo foi a manifestação que mais entendeu a sua natureza divina na face da terra. Por isso que ele tinha esse vínculo íntimo ao ponto de falar, Pai, faça, ou pela força do meu Pai as obras são feitas, e fez milagres tão fantásticos, porque ele tinha consciência perfeita da sua natureza divina. Quanto mais a pessoa vai ter essa consciência perfeita, mais a imagem dela começa a se tornar divina. E mesmo o ser imperfeito da projeção fenomênica, ele começa a ter posturas divinas, atitudes elevadíssimas e se torna um santo na face da terra. Então, ser santo é uma questão de ter a capacidade de virar a mente para cá. Ah, preletor, eu nunca vou ser santo nessa encarnação. Meu eu fenomênico é uma desgraça. Ele é uma desgraça porque você está com a mente ainda voltada para a desgraça. Precisamos trabalhar e voltar a mente para a luz. Quanto mais a gente volta a mente para a luz, mais nós vamos nos tornando preparados, mais nós vamos nos tornando aptos, mais nós vamos nos tornando limpos para manifestar essa imagem verdadeira. Então, o trabalho da nossa vida é limpar os nossos pensamentos, sentimentos e emoções para que nossa imagem verdadeira se manifeste. Por isso que a Seitianoye afirma, todo homem é próspero, feliz, harmonioso, sagrado, bonito, é tudo de bom. Aí a pessoa fala, mas como é que vocês falam isso? Olha fulano, olha ciclano, olha aquele mendigo, olha aquele usuário de droga, olha aquela pessoa horripilante, desprezível, olha aquela pessoa, como é que você pode falar que aquela pessoa é maravilhosa? Presta bem atenção, quem é maravilhoso? No eu fenomênico, existem existem manifestações horrorosas, existem manifestações assim, que nos causam repulsa, seja pela falta de caráter, seja pela situação imunda, seja pelas chagas e doenças que carregam. Existem essas imagens que são horrorosas, mas elas não são verdadeiras. Por que elas não são verdadeiras? Porque a criação de Deus é divina. O que manifesta aos sentidos é projeção mental. Então aquela pessoa horrorosa, aquela pessoa sem caráter, aquela pessoa podre pelas doenças no corpo, não é existência verdadeira. Aquele corpo fenomênico, ele é projeção de acúmulos mentais de ideias horrorosas, ideias doentes, ideias podres, ideias egoístas, ideias dissociadas de Deus. Por isso que manifestam seres não condizentes com a criação. Mas se nós tivermos a capacidade de entender que por detrás daquela imperfeição há o divino, a gente consegue até alegrar o coração e afirmar, aquilo não é criação de Deus, aquilo não é verdade. Aquilo não é a projeção da imagem verdadeira dele. Chegará um momento que a imagem verdadeira dele manifestar-se-á no mundo das formas. Então, isso alegra o nosso coração, isso eleva a nossa alma, porque a gente começa a entender que está todo mundo salvo, e o nosso trabalho é fazer os nossos irmãos despertarem para essa verdade de que estamos salvos. E quando nós descobrimos que nós estamos salvos, acontecem várias coisas. Primeiro, nossa autoestima melhora. Você fala, meu Deus, Deus me ama. Olha que coisa maravilhosa, eu sou filho de Deus, eu sou um amado filho de Deus. E não estava vivendo de acordo, porque estava com um monte de coisa errada gravada dentro de mim. Então vamos tirar? Vamos começar o processo agora de tirar as coisas sujas. Segundo, você ganha um propósito de existência. Qual é o seu propósito de existência? Manifestar a sua imagem verdadeira. Terceiro, você ganha um local forte, um porto seguro para você colocar a sua fé, um porto seguro para você depositar as suas esperanças, que é na vida de Deus que habita dentro do seu interior. Quarto, você elimina a solidão. Você descobre que você não está mais sozinho. Você não é um acúmulo de matéria que veio de forma inconsequente, que você não pediu para nascer e você de repente surgiu. Pelo contrário, você é um amado filho de Deus. Você nunca está só. Você nunca está só. Sexta, você começa a descobrir que tudo o que acontece na sua vida são oportunidades para você limpar a sua mente
para manifestar o seu ser divino. Então você começa a compreender que o seu eu fenomênico, ele acaba sendo um resultado daquelas lições, daqueles aprendizados necessários para você manifestar o seu eu verdadeiro. Sétima, por você descobrir que você é filho de Deus, você também descobre que os seus irmãos também são filhos de Deus. Então você passa a ter amor ao próximo. Então isso desenvolve a empatia, isso desenvolve a capacidade que você tem de olhar todos com um olhar puro, porque você começa a perceber, se eu sou filho de Deus, o meu irmão também é filho de Deus e ele precisa de ajuda. Oitavo, exatamente por você descobrir que é divino, você começa a querer gravar dentro de si aquilo que é elevado. Então a busca espiritual, ela começa a se tornar algo muito mais proeminente na sua vida, você começa a ter isso muito mais como uma finalidade e algo importante do que simplesmente ficar tentando alimentar os prazeres do corpo fenomênico, que é transitório. Nono, por você descobrir que você é filho de Deus, você começa a se sentir purificado. E por se sentir purificado, as suas ações passam a ser mais condizentes, mais elevadas e mais sagradas. Décimo, por você descobrir que você é filho de Deus, fica muito mais fácil você entender por que você faz oração, por que você estuda, por que você faz a meditação Shinsokan. Você não faz a meditação Shinsokan para ser salvo, você já está salvo. Você faz meditação Shinsokan para o seu eu fenomênico lembrar disso aqui e manifestar. E tem inúmeras outras consequências. Por exemplo, uma delas é o fato quando você descobre que você é um ser divino, o medo começa a diminuir. O medo começa a diminuir radicalmente. Mas isso vai ser um assunto que nós vamos trabalhar depois. Então vamos lá. Quanto mais a gente trouxer a mente para o nosso ser divino, e isso é a finalidade da meditação Shinsokan, viu? É trazer essa mente para o eu divino, para que o eu fenomênico lembre que, na verdade, nós somos divinos. Isso é importante porque tem muitas pessoas que sofrem pelo sentimento de autopunição advindo da ideia de pecado. Por achar que é um ser horrendo, não aceita a felicidade. Não aceita. É comum nós olharmos pessoas e falar assim, a alegria de pobre dura pouco, é porque eu sou pobre, mas eu sou humilde, né? Ela quer demonstrar uma pureza, mas esse pensamento é um pensamento que traz a seguinte ideia por trás. Eu sou pobre porque Deus quer, porque eu sou um pecador. Tem pessoas que não conseguem ter prazer nos atos sexuais pelo sentimento de culpa advindo da ideia de pecado. Pensa que Deus criou o mundo e o capeta criou o pecado. Então, e o capeta criou o sexo e o sexo é pecado. Então, se eu tiver prazer na relação sexual, eu vou estar pecando e isso desagrada a Deus. Pelo amor de Deus, gente. A coisa mais sagrada que existe na face da Terra é a família. A família é composta pela união de um homem e uma mulher, que nela vai ter a relação sexual e vão vir os filhos. Ora, se a formação, pelo menos nessa formação entre homem e mulher da família, vem por meio da relação sexual, a relação sexual é o único ato humano capaz de criar vida. Vai ser algo imundo? O que é imundo? Não é a relação sexual em si, é a mente com que a pessoa vai ter a relação sexual. Então é a mente que suja o ato. A mesma coisa, dinheiro é sujo ou não? Depende da mente. Se eu pego R$100 e faço com que, por exemplo, compre uma comida para uma pessoa faminta, compre um caderno para um estudante que está necessitado, se eu dou para uma obra de caridade, esse dinheiro se torna sagrado. Agora, se eu pego esse dinheiro e vou gastar com drogas, prostituição, suborno, esse dinheiro se torna sujo. Então, o dinheiro em si não é limpo nem sujo. O que o faz ser limpo ou sujo é a mente daquilo ou da pessoa que o utiliza e a mente da pessoa que o recebe. A mesma coisa. O ato sexual vai ser sujo dependendo da mente. Se a mente for para que duas almas que se amam se encontram e naquele encontro elas vão sentir o toque e a unificação daquelas almas que na essência são um, isso é tão sagrado e tão lindo que manifesta-se em forma de prazer sexual. O prazer, quando ele vem junto com o sagrado, ele se torna algo santo. E qual o problema? É maravilhoso. Então, as pessoas que vão guardando essas ideias de pecado,
elas, não, eu tenho que sofrer porque eu preciso purificar. Pessoas que fazem coisas erradas e sentem que merecem a punição para ser purificadas, elas vão guardando a ideia de pecado, e quanto mais vão tendo a ideia de pecado dentro de si, mais vão rejeitando a pureza da sua natureza divina e aceitando os infortúnios, mesmo que inconscientemente, vão aceitando as desgraças da vida, achando que isso é vontade de Deus. Então, olha só que interessante. Eu estava conversando com um colega meu uma vez e ele falou assim para mim, nossa, eu cometi um pecado que eu tive a certeza que eu não ia para o céu. E aquilo ele ficou em pânico, enquanto ele não se confessou ao líder religioso dele, ele acreditava piamente que ele não ia para o céu. Por quê? O sentimento dentro dele de pecado ficou tão forte que ele falou, Deus nunca mais vai me amar. Mas Deus te perdoa antes que você peça, porque Deus te conhece, Deus é amor e você também é amor. O ponto que o pecado faz é encobrir a sua imagem verdadeira e não te jogar para o inferno. Então, quando você comete uma falha, que é comum a todo mundo, eu cometo falhas, todo mundo comete falhas, isso é uma chance que nós temos de purificar a nossa mente para fazer voltar a brilhar o nosso Deus interior. E não para que guardemos ainda mais coisas ruins, para que soframos punições que não são de Deus, mas do nosso próprio subconsciente. Olha que interessante, a pessoa já não se acha legal, ela faz uma coisa errada, que é comum a todo mundo, ela grava o sentimento de pecado, o sentimento de punição, já não estava legal, começa a ficar pior ainda. É por isso que quanto mais a ideia de pecado a pessoa tem, mais ela tem tendência a ficar depressiva, a ficar doente, a sofrer, e mesmo que seja uma pessoa que tenha bens, a vida e a família fica sempre rodeada de desgraças, porque a ideia de pecado está muito forte dentro de si. Ora, gente, se Jesus veio e levou o pecado da humanidade, como muitos cristãos falam, Jesus morreu na cruz para eliminar o meu pecado, você está sofrendo de pecado até hoje, por quê? Se Jesus levou os seus pecados. Ora, se Jesus levou os pecados, foi exatamente para mostrar que a matéria pode ser sujeitada, e sujeitada ao quê? Ao Espírito que é perfeito, ao Espírito do ser divino, ao Espírito que é o Filho do homem. Então o Filho do homem se levanta, porque o Filho do homem é o ser eterno, é o ser divino, é o ser perfeito. Se Jesus levou os pecados, deixe Jesus carregar a ilusão para que ela seja purificada, e vive o seu ser perfeito. Mas não. Mesmo 2000 anos depois de Jesus ter se sacrificado na cruz para livrar a humanidade do pecado, a humanidade continua carregando a ideia de pecado. E por que continua carregando a ideia de pecado? Porque joga a mente para o eu fenomênico. É óbvio que você não vai ver beleza no mundo limitado pelas formas. É óbvio, a beleza se torna também limitada. E como a mente acaba reconhecendo parcialidades, a mente começa a projetar o que é imperfeito. Você acha que Deus criou a doença? Você acha que Deus criou a infelicidade? Você acha que no céu existe favela, existe desgraça? Você acha que existe pandemia na criação de Deus? Você acha que existe desarmonia, abuso, desrespeito, violência? Você acha que isso são criações de Deus? Isso é criação do capeta. E quem é que criou o capeta? Essa é uma pergunta que é muito interessante. No momento em que você acredita que Deus tem um arqui-inimigo e esse arqui-inimigo tem força igual a Deus, você está menosprezando o poder de Deus. Você está menosprezando. Ora, se tudo o que Deus criou é perfeito, por óbvio, não há um mal que bata de frente com Deus. O que você tem é a ausência da luz em não reconhecer a sua imagem verdadeira e focar no fenômeno. Então, tem pessoas que falam assim, você veio do capeta. Uma vez eu peguei, foi muito engraçado, duas mulheres religiosas brigando, e uma falava assim para a outra, eu estou certa porque você está com capeta. E a outra falava, eu estou certa porque você está com capeta. Qualquer um pode estar com capeta dependendo do ponto de referência que se você quiser. Se for para justificar suas falhas, a coisa mais fácil é você falar que está todo mundo com capeta. Agora, você afirmar que todo mundo está com Deus dentro de si, eu não vejo ninguém falando. Todo mundo fica acusando que fulano está com mal, fulano é o mal, fulano é a própria encarnação do capeta. Mas eu não vejo ninguém levantando a bandeira de falar que vocês todos são filhos de Deus na essência. Por quê? É muito mais fácil ver as falhas que são perceptíveis aos olhos e aos sentidos do que você buscar a verdadeira natureza humana e ela sim você levantar a bandeira e pregar a toda a humanidade. Só existe Deus e o que vem de Deus
Todo o restante não é criação divina, todo o restante é mera projeção mental. Isso sim é que nós devemos levantar, porque essa é a verdade. Ou vem me falar que Deus é um ser imperfeito, que criou pessoas que são boas e más, que não tem controle sobre a sua criação, ao ponto de estar numa disputa com o capeta, e se nós olharmos o mundo fenomênico, mais parece que é ele que está ganhando a disputa. Será que Deus é tão pequeno assim? Será que Deus é tão falho assim? Eu não acredito. Eu sou o discípulo da filosofia monista da Seichonoe, que prega que somente o ser divino é existência real, somente ele é eterno, somente ele é puro, somente ele é imaculado, somente ele é real, ele é a nossa imagem verdadeira. Então é ela que eu persigo, é ela que eu acredito, e é ela que me dá a consciência e a convicção de que aqui agora eu já estou salvo. Não é o meu eu fenomênico. Meu eu fenomênico vai acontecer o que acontece com todos os demais seres humanos na face da Terra. Vai envelhecer, vai ficar caquético, vai morrer, vai apodrecer e vai para o cemitério. Porque o corpo fenomênico tem o seu momento, tem a sua peça teatral para desempenhar. Desempenharei minha peça teatral e meu corpo será colocado no local para a sua desintegração. Esse corpo vai terminar. Mas o meu corpo verdadeiro, jamais. Estou salvo porque tenho imagem verdadeira. Estou salvo porque tenho imagem verdadeira. E não porque eu tenho uma filosofia fenomênica. Não é simplesmente porque eu falei palavras, aceitei determinadas formalidades, sigo determinados líderes, prego determinada religião que eu estou salvo. Eu estou salvo porque Deus assim quis e me fez na origem perfeito. E todo mundo está salvo porque Deus assim quis e criou a perfeição em todo mundo. Se não existisse a perfeição na humanidade, a humanidade não teria vontade de crescer, se desenvolver e superar as dificuldades. É exatamente porque a humanidade busca crescer, é que nós podemos afirmar que o crescimento está dentro de nós. Ah, preletor, mas eu conheço pessoas que não querem crescer, eu conheço pessoas horrorosas. Esse tipo de argumento não é um argumento válido pelo simples fato. Cada um vive do jeito que quiser. Tem pessoas que têm mente basicamente muito principiante, tem pessoas que têm mente muito presa à matéria, tem pessoas que ainda não têm o mínimo da consciência de que são filhos de Deus. Se nós pegarmos uma criança de 1 ano, 2 anos, ela tem um desenvolvimento, mas ela ainda não tem noção de tudo do que ela é capaz, diferente de uma pessoa adulta. A mesma coisa. Existem espíritos que estão encarnados e ainda são crianças. Existem espíritos encarnados que já são adultos. As crianças não têm noção e só querem brincar e acham que a vida está em torno dos brinquedos que a rodeiam. Existem pessoas que já têm consciência de que a sua vida é vida de Deus, que é elevada, que precisa viver algo muito mais nobre do que simplesmente o eu fenomênico. Todos nós estamos salvos, porque em todos nós Deus está presente. Deus está presente. Então, 2 pontos que eu queria deixar em resumo do que nós conversamos hoje. O primeiro ponto, a salvação é algo essencial a toda a criação. Toda a criação está salva porque toda a criação está dentro de Deus e Deus está dentro dela. Então a salvação é algo inerente a tudo e todos. A salvação é algo inerente a tudo e a todos. E um segundo conceito de salvação é a percepção fenomênica da capacidade de entender o seu eu divino. Quanto mais você entende o seu eu divino, mais você está salvo. Quanto menos você entende o seu eu divino, menos você está salvo. Não estou falando daquela primeira concepção de que é inerente a todo mundo. Estou falando daquela concepção de que quem consegue entender a sua essência divina, mais consegue levar uma vida condizente com a felicidade de Deus. Quem menos sente essa natureza divina, mais afastado se torna da sua natureza divina. Logo, tem uma vida carente de todas as qualidades, todas as bênçãos e todas as elevações de Deus. Então, quanto mais você entender que você está salvo, porque na sua natureza Deus habita,
mais você vai elevar e o seu eu fenomênico vai começar a projetar também a salvação, porque a sua mente vai se corrigir. Prestem bem atenção. Durante todo o momento aqui eu falei, quanto mais vocês perceberem, sentirem, conseguirem manifestar o seu divino, isso significa que para manifestar a salvação no mundo das formas é necessário esforço. Esforço. Por isso que a Seitonê não é um movimento formal. Eu descobri que sou filho de Deus e que minha natureza é divina. Estou salvo, nada preciso fazer. Quem fala assim não entendeu absolutamente nada do caminhar para a manifestação do seu eu verdadeiro. Se você descobre que o seu eu está dentro de si, o seu trabalho é você cavucar e colocar para fora. E é aqui que está a grandiosidade do ensinamento da Seitonê. São as ferramentas que nos dão para que manifestemos a nossa imagem verdadeira. Então, leitura dos livros sagrados, sutras sagradas, cantos em louvor, prática da meditação Shinsokan, orações, enfrentamento das dificuldades com mente alegre, positiva, transformação dos seus hábitos, tudo isso demanda esforço, demanda prática, demanda tempo, mas são necessários, porque vão fazendo a transformação mental e seu eu fenomênico vai manifestando cada vez mais a manifestação do seu eu divino. Então, aceite ou não, gente, tem que suar a camisa. Preletor, eu estou desanimado. Seja-te feito conforme você queira. Se você está desanimado, a vida será responsável por chicotear até chegar uma hora que você vai falar, não aguento mais, eu aceito, vamos crescer. Aqueles que entenderam que podem crescer sem precisar do chicote da vida, diminuem muito os problemas da sua existência, porque naturalmente vão obtendo progresso à medida que vão transformando a sua mente. Então, todos os dias, leia um livro, gente, nem que seja... Não precisa ler um livro inteiro num dia, pode ler só um parágrafo, mas à medida que você vai guardando dentro de si a ideia, o homem é filho de Deus, eu sou perfeito, eu sou vida de Deus, eu sou um ser sagrado, você já consegue entender. Não está falando desse seu eu fenomênico, está falando do seu eu imagem verdadeira. Quanto mais você reconhecer o seu eu imagem verdadeira, mais você vai ficar capaz de manifestá-la no mundo das formas. Então, quanto mais você busca o seu eu verdadeiro, mais o seu eu da projeção também vai se corrigindo. Então, quando você vai estudando, vai praticando, vai se elevando, vai se dedicando, vai se esforçando, vai doando, pegando essa palestra e passando para os seus contatos, mandando para as pessoas, que é um ato de amor, é um ato de doação, de você levar palavras da verdade a outras pessoas que estão precisando, mais você vai crescendo, mais você vai se purificando, mais você vai se transformando, mais você vai entendendo que você já está salvo. Não se preocupe, a sua imagem verdadeira ela é perfeita. O nosso trabalho desta vida é projetá-la. Uns irão com mais empenho, outros mais devagar, mas todos chegarão no mesmo caminho. E essa é a finalidade de todas as religiões que pregam a vida, é fazer de você uma pessoa melhor. Mas só é possível fazer de você uma pessoa melhor se o melhor já estiver dentro de você. É impossível você pegar um pecador e transformá-lo num santo. O que você pode fazer é pegar um santo e mostrar para ele que ele nunca foi pecador. Porque um pecador não. Um pecador, ele é a sujeira. O pecado é o erro, o pecado é a mentira, o pecado é a falsidade. Você nunca vai transformar a falsidade na realidade. O que você faz é pegar a realidade e mostrar a realidade. A falsidade não faz parte de você. Então, você nunca vai salvar um pecador. O que você vai mostrar para o pecador é que, pecador, a sua essência é divina, como Jesus Cristo ensinou. A sua essência é divina, logo, afaste o pecado e manifeste o seu eu verdadeiro. Quando Maria Madalena chorou aos pés de Cristo, enquanto lavava e enxugava com seus cabelos, Jesus Cristo disse, os teus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. Por que ele salvou Maria Madalena naquele momento? Quando ele falou, os seus pecados estão perdoados, ele está falando, se os seus pecados estão perdoados, a sua natureza agora é divina, vá e não peques mais. Por que não vai pecar mais? Porque você é divina agora. Porque se ela fosse pecadora, não tinha como Jesus Cristo falar, vai, não peques. Era a natureza dela pecar. Mas por que Jesus Cristo afirmou, vá e não peques? Porque a natureza dela não
é de pecadora. Porque exatamente a natureza dela não é de pecadora, ele pode afirmar: vá e não peques mais. Porque a sua natureza não é pecado. E foi por isso que ela ficou salva. Por isso que ela se salvou. Salvou naquela segunda acepção. Começou a manifestar ainda mais a sua imagem verdadeira e se tornou uma grande discípula de Cristo. Exatamente porque afastou o pecado no momento que Jesus Cristo conseguiu mostrar: o seu falso eu não é você. O seu eu verdadeiro é sua imagem verdadeira. Vamos, gente, mesmo que por passos pequenininhos, todos os dias, fazendo o dever de casa, lendo um livro da Seitonei, lendo um preceito diário, vendo uma mensagem pelo WhatsApp, pelo YouTube, não importa. Mesmo que seja um pouquinho por dia, se esforce, cresça e vamos juntos manifestar a nossa imagem verdadeira, com a consciência engrandecida pelas palavras da verdade, com o coração alegre, por sabermos que na essência nós já somos salvos, porque nós somos amados pelo nosso Pai, e vamos, dia após dia, elevando ainda mais a nossa vibração, para que o nosso Deus interior possa se manifestar, transformemos a nossa vida e sejamos realmente pessoas maravilhosas na face da terra, ajudando a outros também entenderem que já estão salvos na origem e que podem ser salvos na manifestação por meio da projeção do Deus que habita no interior. Vamos juntos. Somos filhos de Deus, Deus está em nós, Deus está em mim, Deus está em você, Deus está em todos nós. Vamos juntos manifestar a nossa imagem verdadeira. Meu muito obrigado e vamos para a prática da meditação Shinsokan, essa prática tão especial, essa prática tão maravilhosa que nos traz esse sentimento de união com Deus, esse sentimento de união com o nosso Pai. Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Vamos assumir a posição da meditação Shinsokan. Sentado na ponta da cadeira, coluna ereta, mãos justapostas em frente ao rosto, vamos elevar nosso pensamento a Deus para criarmos sempre a sensação de que aqui agora já estamos na perfeição. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seitonei para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deste mundo dos 5 sentidos, entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, 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 é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, 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 é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, 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 é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui.
Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Agora, vamos visualizar o mundo da imagem verdadeira, a perfeição de Deus. E nós, vivendo dentro deste mundo da perfeição, filhos amados, unidos com nosso Pai Celestial.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem, convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Farei agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a audiência de todos vocês nessa noite maravilhosa. Não deixem de curtir caso tenham gostado e compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas, para que mais e mais pessoas descubram que já estão desde o princípio salvas e isso traga para elas o Deus que habita no seu interior e possa manifestar em atos concretos, transformando a sua existência. E para o dever de casa de hoje, deixa eu puxar aqui, obrigado. Para o nosso dever de casa aqui hoje, vai ser nossa maravilhosa meditação Shinsokan, todos os dias, sem falta, né? E no segundo nós vamos repetir a seguinte frase. MO quer dizer muito obrigado. Então repita, eu estou em Deus, Deus está em mim, pelo menos 300 vezes. Repita, 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 exatamente para que você crie cada vez mais a convicção de que realmente você está vivendo no âmago da vida de Deus e Deus está vivendo no âmago da sua vida. Ou seja, nós somos uma só existência espiritual e por isso nada há o que temer, nada há o que esmorecer, nada há o que sofrer, porque Deus está aqui agora no nosso âmago e nós vamos superar qualquer dificuldade, porque eu e Deus somos uma só vida. Meu muito obrigado, uma feliz semana e até mais.